Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio de Voz Terapia. Sendo esse um podcast, um canal para nós conversarmos sobre diversos temas que vão ser relacionados à psicologia, saúde mental, sentimentos, emoções, relações sociais, apoios, entre outras coisinhas mais aí. Só que tudo isso será tido de uma forma mais leve, descontraída e até mais fácil de a gente assimilar, né? Porque, como eu sempre digo, terapia não tem que ser difícil, psicologia não tem que ser difícil. Então, vamos lá para mais um episódio de Voz Terapia? E nesse episódio, nós vamos falar especificamente sobre a muleta. E como você bem sabe, a maioria dos episódios do Voz Terapia, eles acontecem por meio de analogias. E aí você vai se perguntar, por que analogias? Porque eu acredito, de verdade, que em determinados assuntos a gente vai precisar de mais explicação do que somente um artigo ou um filósofo explicando. E isso porque geralmente essas explicações são muito complexas, né? E assim, até explica, mas não fica claro, necessariamente claro. E por que não fazer isso de forma ilustrativa, lúdica, igual uma analogia faz? Enfim, tudo fica mais fácil quando se traz o lúdico, se traz uma forma mais clara de se entender algumas coisas no dia a dia. Para mim, a psicologia não tem que ser difícil de ser entendida. E assim, para mim tem que ser de fácil acesso para todos, de verdade. Vamos então a mais uma história que eu quero contar para você. Mais uma analogia que vai fazer você refletir bastante. Vamos então para a analogia da muleta. Quando nós quebramos uma perna e fazemos uma cirurgia, geralmente recebemos a orientação médica, do médico que nos atendeu, de utilizar uma cadeira de roda ou de utilizar uma muleta. E como o episódio trata-se sobre muletas, eu vou me ater somente às muletas. A muleta, por si só, é uma ferramenta que é para nos ajudar a lidar com a deficiência que nós temos naquele momento, Uma deficiência momentânea. E graças à muleta, podemos continuar a andar e viver a nossa vida, entre aspas, normalmente. Assim, com uma certa dificuldade no andar, mas conseguimos viver a nossa vida porque ela está lá para ajudar. Ou seja, quando precisamos fisicamente de uma muleta, ela se torna funcional até que possamos viver sem ela. Pelo menos essa é a ideia, Agora, nós vamos levar esse assunto para o ambiente psicológico e emocional da coisa. Onde essa analogia vai começar a fazer sentido para você, se colocarmos essa ideia de muleta para a nossa vida afetiva amorosa. Vamos lá então, vamos direto para a nossa infância, na fase em que nós deveríamos receber atenção, afeto, carinho e tantas outras coisas que só se tem na fase da infância e tudo mais. E por algum motivo, não tivemos isso, houve uma falta ali, seja do nosso pai, seja da nossa mãe, pessoas próximas a nós que não cumpriram o papel afetivo que elas tinham naquele momento conosco. E com isso, se desenvolveu uma carência. Se desenvolveu um vazio afetivo. E esse vazio, esse vácuo, ele permanece na nossa vida, ele permanece na nossa alma. E se nós não tratarmos esse vazio o mais rápido possível, ele vai refletir na nossa vida adulta cada vez mais. E é tão doloroso, é tão incapacitante, é tão ruim que precisamos resolver isso o mais rápido possível, Nós queremos uma solução o mais rápido possível. Porque se a gente está vivendo numa fase adulta carente, sem afeto, sem carinho e tudo mais, a gente quer suprir aquele vazio de alguma forma. A gente quer colocar alguma coisa ali, alguma pessoa ali de algum jeito. E aí nós saímos para encontrar a nossa muleta, para que essa muleta possa nos ajudar. Porque está faltando alguma coisa ali, não é mesmo? Mas como você deve saber, uma peça paralela nunca vai substituir, nunca vai ser boa o suficiente quanto a original. A muleta nunca vai substituir a sua perna. Ou seja, essa sua muleta não vai ser tão eficaz quando quebramos uma perna. Ela vai servir ali de apoio e tudo mais, mas não vai ser o suficiente. E aí começa a nossa jornada de dependência afetiva e emocional de alguém. Sério, de verdade, aí começa o vamos ver. Isso porque quando preenchemos o nosso vazio interior com um novo relacionamento, uma nova parceria, é comum do ser humano querer repetir o que viveu na infância. Porque o nosso cérebro vai buscar referência do que a gente viveu, do que nós já temos.
E se a nossa infância não foi tão boa, afetivamente falando, e sei lá, você espera mesmo que o seu relacionamento novo seja melhor, seja mais interessante, sendo que é na infância que nós trabalhamos as nossas emoções? Amiga, complicado, né? Geralmente nós escolhemos parceiros que, de certa forma, se parecem com o que nós já conhecemos, ou então o padrão que nós conhecemos que, entre aspas, o nosso cérebro entende que é certo. Porque o nosso cérebro vai se sentir confortável com o que é familiar, mesmo que aquele familiar não seja tão bom. Se eu acostumei a ser maltratada pelo meu pai, não, o certo é a pessoa me tratar mal mesmo, o certo é a pessoa fazer isso, fazer aquilo. E aí se inicia uma relação tóxica. E se você não tomar consciência do que está acontecendo, essa relação vai se tornar abusiva. E aquela carência de afeto, de amor, carinho que sentimos, ela começa a se tornar ciúme, posse, dependência. Porque a gente está tentando evitar que o abandono que eu tive lá na minha infância aconteça de novo com meu parceiro, com minha parceira. E também, por outro lado da coisa aí, é possível que o parceiro que a gente tem, né, nosso relacionamento ali, acabe nos abandonando, então nos tratando muito mal de alguma forma, como já aconteceu no nosso passado. E assim, eu sinto te dizer que isso não é magia e muito menos coincidência ou então obra do acaso, tá? Porque quando nós desenvolvemos um padrão de comportamento, é normal que a gente vai encontrar outra pessoa que tenha um comportamento que complemente, né, como se fosse um quebra-cabeça. E aí a gente fala aquelas frases: nossa, sempre acontece a mesma coisa comigo, sempre aparece uma pessoa e isso acontece, sempre eu perco a pessoa ou por aquilo ou por outra coisa. Ou então, não tenho sorte no amor, não nasci pra isso, eu só encontro boy lixo. Não é necessariamente acontecer a mesma coisa ou então você não tá dando certo, é porque você tem um padrão de comportamento repetitivo, do qual você precisa alterá-lo, entendeu? Muitas das vezes isso acontece inconscientemente, até porque eu duvido mesmo que você, em sã consciência, iria gostar de passar por isso. O que acontece é que nós repetimos situações que vivemos ao longo da nossa vida. O ser humano gosta de padrão, nós gostamos de padronizar as coisas. Por isso que é importante a autoanálise e quebrar os círculos viciosos. Mas fica tranquila que tem um episódio já falando sobre isso aqui no podcast, tá bom? No Voz Terapia. Depois acha lá, Fechando o Ciclo, se eu não me engano. Mas você só vai ouvir esse episódio depois que você terminar esse aqui, pra você entender o que eu quero dizer com isso, tá bom? Agora, pra gente entender isso e não depender mais de uma muleta emocional e também não buscar mais muletas para suprir uma deficiência, uma ausência emocional, é preciso reconhecer que por mais que a muleta sirva a curto prazo, né, porque realmente a muleta serve para alguma coisa, e consiga ali suprir sua deficiência momentânea, ela não vai te servir a longo prazo. Vai chegar um momento que ela vai te incomodar, que você não vai saber onde colocar ela, que você vai sair com a muleta e, poxa, não tem lugar de colocar porque ela é muito grande, ou então ela é totalmente inapta para colocar em algum lugar. Não serve mais. Ela é momentânea. Eu não vou querer usar a muleta a vida toda. Você usaria a muleta a vida toda mesmo não precisando da muleta? Não, né? Pois é, nem eu. E assim, às vezes você vai se sentir segura, né, com aquela muleta, acreditando que ela vai te servir, você vai conseguir usá-la o tempo inteiro, sempre, né? Perdendo os seus medos, entre aspas, e tudo mais. Mas não é assim que a banda toca. Eu sinto te dizer que não é assim que a banda toca. Para que seu relacionamento dê certo e que haja reciprocidade, amor, afeto, empatia, é necessário que esse amor, que a gente acredita que tem que existir no relacionamento, aconteça primeiro em nós. Um amor próprio, o desenvolver o amor próprio. Ou seja, você deve suprir as suas faltas sozinha e alimentar o amor próprio dentro de você, entendeu? Você gostou dessa história que eu quis contar pra você? Gostou desse relato? Então compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque com certeza isso vai ser enriquecedor na vida dela. Bom, estamos chegando a mais um fim de episódio do Voz Terapia e eu espero de verdade que ele tenha te servido nesse momento e que você possa se livrar dessa muleta emocional que impede você de andar com suas próprias pernas. E se você gostou desse episódio, eu te convido a acessar o meu Instagram, no @psicodavigarbi, para conhecer mais conteúdos como esse, porque eu tenho certeza que vão te ajudar. Então eu deixo aqui meu abraço e que você possa, enfim, andar sozinho com as suas próprias pernas, sem depender de muleta emocional, sem depender de mais ninguém. Um beijo e até o próximo episódio de Voz Terapia.